O Brasil tem muitos rostos diferentes. Mas como foi que a gente se tornou um dos países mais diversos do mundo? Nessa análise, vamos mergulhar na história fascinante da formação do nosso povo e do nosso território, camada por camada. Pois é, essa é a grande questão, né? O Brasil é um país gigantesco, com uma língua só, uma identidade que a gente reconhece, mas ao mesmo tempo é marcado por uma diversidade regional enorme. Para entender como esse mosaico todo se formou, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Olha, uma forma bem legal de entender o Brasil é pensar nele como um quebra-cabeças. Um quebra-cabeças gigante. E para a gente conseguir enxergar a imagem completa, a gente precisa ver como cada peça, cada povo, foi se encaixando no mapa, uma depois da outra, ao longo da história. Para montar esse quebra-cabeças, vamos seguir uma ordem. A gente começa com a terra original, Pindorama e seus povos. Depois a gente vê a chegada dos europeus, a diáspora forçada dos africanos e as novas ondas de migração, até a gente entender o mosaico que a gente vê hoje. É uma história que foi construída em camadas, sabe? Então vamos lá. A primeira camada, a mais antiga de todas no nosso mosaico, é formada pelos povos que já estavam aqui muito, mas muito antes dessa terra se chamar Brasil. Antes de 1500, o que a gente chama de Brasil era um território superpovoado por uma diversidade impressionante de nações indígenas. Eram mais de 1000 etnias, cada uma com sua língua, sua cultura. O contraste entre a população estimada daquela época, que chegava a 5 milhões de pessoas, e os números de hoje, já contam uma parte bem importante dessa história, né? O que esse slide mostra é uma mudança drástica na geografia humana do país. Repara só. Antes de 1500, os povos indígenas ocupavam o território inteiro, com muita gente vivendo no litoral, inclusive. Hoje, essa presença se concentra, na sua maioria, lá na região amazônica. E essa mudança não foi à toa, claro. Foi o resultado direto da expansão colonial, que foi empurrando esses povos para o interior, para longe das terras que eram mais disputadas. E para a gente entender essa diversidade de verdade, é fundamental usar as palavras certas. Como Christian Wiren explica aqui, a palavra tribo tem um peso colonial. Falar em povos ou nações indígenas é a forma correta, que reconhece a soberania e a riqueza cultural imensa de cada um desses grupos. É uma questão de respeito mesmo. Bom, agora a gente avança para a próxima camada, que é a que começa a redesenhar completamente o mapa do Brasil. A chegada dos colonizadores europeus. A lógica da colonização no início era bem direta, extrair e exportar. E o ponto-chave aqui é que, para mandar as riquezas para fora, primeiro o pau-brasil, depois o açúcar, era fundamental estar perto do mar. Isso fez com que a população de origem europeia ficasse presa no litoral por séculos. É um padrão de ocupação que, de certa forma, a gente vê os reflexos até hoje. A terceira camada do nosso mosaico, infelizmente, foi adicionada de uma forma muito violenta e trágica. A diáspora africana foi um movimento de pessoas forçado que mudou profundamente a demografia e, claro, a cultura do Brasil. Cerca de 4 milhões de africanos foram sequestrados de suas terras e trazidos à força para o Brasil. Para se ter uma ideia, isso é 40% de todo o tráfico de pessoas escravizadas para as Américas. É um número que a gente precisa parar e pensar um pouco para entender a dimensão do que foi essa migração forçada. E assim como a ocupação europeia, a distribuição da população africana no Brasil também seguiu a lógica da economia. Primeiro, foram levados em massa para os canaviais do Nordeste. Depois, com a descoberta do ouro, foram forçados a ir para o interior, para as minas de Minas Gerais. E por último, para as fazendas de café no Sudeste. Cada ciclo econômico foi redesenhando o mapa da presença africana no Brasil. Já no final do século XIX, o cenário muda de novo. O Brasil começou a incentivar a vinda de imigrantes, adicionando mais peças de várias partes do mundo ao nosso quebra-cabeças, principalmente no Sul e no Sudeste. O que essa tabela mostra para a gente é um padrão muito claro. Cada grupo de imigrantes foi, de certa forma, direcionado para uma região específica para suprir uma necessidade econômica. Alemães foram para o sul para criar pequenas propriedades. Italianos e japoneses para substituir a mão de obra escravizada nas fazendas de café de São Paulo. E os sírios e libaneses se concentraram no comércio das grandes cidades que estavam crescendo. E para ilustrar bem essa concentração, olha só o caso da comunidade japonesa. O Brasil tem a maior comunidade japonesa fora do Japão e, é impressionante, 70% dos descendentes vivem em São Paulo. O motivo é puramente histórico. A porta de entrada para esses imigrantes foram as fazendas de café paulistas e foi a partir dali que as comunidades se desenvolveram. Certo. Agora, vamos juntar todas essas camadas que a gente viu para entender como é a cara das 5 grandes regiões do Brasil hoje em dia. Olhando os números, uma coisa salta aos olhos. A concentração de gente no Sudeste é,
absurda. Quase 90 milhões de pessoas. E isso é o resultado direto da soma de vários fluxos da história. O ciclo do ouro, depois o do café e mais tarde a industrialização, que atraiu gente do Brasil inteiro e do mundo todo para essa região. Então, o ponto principal é este. O rosto de cada região do Brasil de hoje é um reflexo direto da sua história. O norte guarda as raízes indígenas mais fortes, o nordeste, a herança africana do açúcar, o sul, as marcas da imigração europeia. O sudeste é a grande mistura de tudo isso e o centro-oeste é onde os povos originários se encontram com as novas frentes de expansão. E a palavra que amarra tudo isso, que define esse processo todo, é miscigenação. É o conceito central da formação do povo brasileiro. É a história dos encontros, dos conflitos e, claro, das misturas entre todos esses povos. Essa teia complexa e muitas vezes contraditória que criou a identidade única que a gente tem hoje. Para a gente terminar, é fundamental entender que essa história não é uma foto antiga, não é algo que ficou no passado. O quebra-cabeças brasileiro não está pronto. Ele continua sendo montado todos os dias. As migrações dentro do Brasil continuam a todo vapor. O êxodo rural transformou o país numa nação urbana. E novas ondas de imigração, agora de outros países da América do Sul e de outras partes do mundo, continuam chegando e adicionando novas peças ao nosso mosaico. Então a pergunta que fica é: como será que esses movimentos de hoje estão redesenhando mais uma vez o mapa humano do Brasil? Fica aí a reflexão.